nós devemos dizer que a palavra Bíblia, do grego koiné, significa livros ou rolos. Biblos, que significa também papiro egípcio. Só existia um local na Terra antes de Cristo, século III, século II antes de Cristo, que era possível obter uma espécie de papel antigo, são em forma de rolos, os papiros. E essa terra, estou a falar que é a terra do Egito. Então, os gregos, eles iam até essa região do Egito, ou então iam para a região do Líbano, entre o Líbano, o Israel, uma região que eles depois começaram a chamar de Biblos, mas era a região de Gebal, né? Esta região de Gebal é a região dos fenícios, nome atribuído aos gregos por fazerem parte de uma terra vermelha ou roxa, e estes fenícios são descendentes dos cananitas, os cananeus, né, que são descendentes de Cã, não é? Assim chamado Biblos pelos gregos, onde o papiro egípcio era exportado para a Grécia. Então era um porto marítimo da Fenícia que eles passaram a chamar de Biblos, mas a região é Gebal, não é? E esse termo Biblos é o mesmo que foi considerado, então, esse compêndio, essa antologia que nós hoje consideramos como a Bíblia, que passou por vários processos de traduções, que para alguns autores são traições. Então nós vamos ter um conjunto de papiros, que uns foram encontrados justamente na região do Egito, outros na região do Mar Morto, nas cavernas de Qumran, não é? Hoje em dia essas regiões, algumas poderão corresponder à região do Iraque, não é? Aquela região da Palestina toda e etc. Esses textos do hebraico para o aramaico, não é? Para o latim, inglês, alemão, essas traduções todas, dizendo que nós encontramos duas sagas. Temos a saga judaica, né? E temos uma saga que nós consideramos como o Novo Testamento, que é a saga grega. A saga judaica é chamada também de Tanakh. Tanakh acaba sendo o conjunto de livros estes chamados de Nevim, ou profetas, e Ketuvim, que é escritos. E temos a Torá, que é o ensino, né? Esta Torá, para os gregos, significa Pentateuco. Pentateuco vem de Penta, que é 5 livros, que são os cinco primeiros livros, né, bíblicos, estes que formam o Antigo Testamento, que para os judeus é Torá ou Tanakh, que para os gregos é Pentateuco, não é? Com os gregos surge então a Septuaginta, que é a tradução para o grego, não é? Que é o Antigo Testamento, do grego koiné, que é a tradução do Tanakh, isso no século III e século II antes de Cristo. Septuaginta significa 70 sábios gregos que fizeram essa tradução, uns a mano do Alexandre o Grande, e estes 70 sábios gregos estavam em quartos separados e cada um fez a sua tradução da sua maneira. Então aqui estou a envolver um conjunto de processos de tradução, e depois vamos para a tradução da Septuaginta para a Vulgata, que é o exato vulgar, por São Jerônimo, na Idade Média, que é a tradução para o latim, do grego para o latim, nós chamamos de Vulgata, não é? E passamos a tradução, né? Mais tarde a tradução foi feita para o inglês também, que é por John Wycliffe, 1330, e também por Martinho Lutero, né? Para o alemão, Martinho Lutero traduziu para o alemão, e para o português pelo pastor protestante João Ferreira de Almeida, 1681. E temos as traduções católicas da Bíblia para o português, que são 73 livros discernidos, e que são a Bíblia de Jerusalém, e temos já de 66, e isso foi variando.
Então, esta Bíblia é o livro considerado sagrado na língua latina, no grego e tal, para os judeus, para os cristãos e para os samaritanos. Pois, embora aqui vou fazer um parênteses para os judeus por causa da questão da Tanakh, ou então a questão da Torá, né? São os 5 livros. Mas sim, é a história da Bíblia. Da Bíblia, ok. Também é de conhecimento, não é? Que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Exato. Sendo que o Antigo Testamento tem a maior parte escrita em hebraico, ou seja, os maiores trechos escritos em aramaico e são os de Esdras 4, 8, 6 e 18 e Esdras 7, 12, 26 e Daniel 2, 4, 7, 28. Mas ainda continua a persistir aqui a dúvida, se calhar passo para o mestre Kabenga. Quem foi o autor da Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? Efetivamente. A Bíblia... ou seja, da Bíblia Sagrada. A Bíblia não foi escrita por ninguém. A Bíblia foi compilado. Sim. Mas quando podemos dizer... nós falamos, e aliás, deixe-me só responder aqui também, vou introduzindo aqui algumas questões, não é? Porque isto é um assunto que desperta muito interesse e eles estão a aguardar já há algum tempo, não é? E peço, neste momento estamos em live, ok? Estamos em live, partilhem o máximo que puderem a live, deixem os vossos comentários, está bem? Pode ser na página da Rádio Correia daqui, ou na minha página, que eu já lá coloquei também, já partilhei a live. E eu vou, tudo o que é dúvidas, coloquem, que é para nós esclarecermos aqui. Que é para depois não avançarmos na próxima semana para um outro tema e vocês estão a colocar dúvidas ainda em relação à Bíblia Sagrada. Agora, estão aqui algumas questões muito curiosas, não é? Aliás, o Augusto foi logo o primeiro, o Augusto André Alfredo Afonso, que diz: estou atento ao debate. E diz assim: o tema é interessante, cujo a problemática desperta bastante curiosidade. Isso nós sabemos, por isso é que o trazemos, Augusto. Porém, penso que no painel está em falta 2 figuras científicas autorizadas, teólogo e arqueólogo bíblico. Foi-nos complicado, e isso confesso mesmo e peço-vos perdão, foi muito complicado conseguir aqui um arqueólogo. No que concerne aos teólogos, aos padres, aos pastores, nós convidamos. O certo é que, à última da hora, não aparecem. Ou dizem que houve uma indisponibilidade, a um outro mandato, ou um outro chamado que têm que atender, e não aparecem. Isso não acontece só às sextas-feiras, isso acontece às segundas-feiras, quando tenho aqui o professor Filipe Vidal. Coincidentemente, sempre que nós chamamos um teólogo, padre ou apóstolo, para falarmos desses assuntos que nós debatemos aqui de forma aberta, não é porque é falando que nós nos entendemos, e é nessas conversas que nós vamos ajudando aos ouvintes. Mas o certo é que temos dificuldades em trazer teólogos, padres e apóstolos, porque à última da hora desistem. Não se consegue perceber o porquê. Então nós tentamos ao longo da semana, tentei eu e tentou também o mestre Kabenga e o Martinho, certo? Não, ou seja, depois de um período deixam de atender o telefone, ou dizem que ou não aparecem simplesmente. Então é muito complicado, e estamos a falar de pessoas, não é, de padres, não é, que padres, pastores e teólogos que lidam com a verdade, certo? Então não sei o que é que se passa aqui. Peço desculpa aos ouvintes, mas nós tentamos o máximo que podemos, mas não conseguimos trazer aqui portanto, essas figuras. Quanto ao arqueólogo, foi mesmo difícil, não conseguimos. O máximo que nós tínhamos era um historiador ou mesmo um antropólogo. Arqueólogos também não foi-nos muito difícil. E depois, como tínhamos que avançar o programa, acabamos por de tentar. Fizemos alguns contactos, as pessoas não estão cá, estão fora do país. Agora, padres, apóstolos e teólogos, nós fizemos os contactos, volto aqui a repetir, e não é a primeira vez que isso acontece. Nós chamamos, convidamos, e o certo é que à última da hora desistem. Não se consegue perceber o porquê. Pronto, peço desculpa, cortei o mestre Kabenga. Estávamos aqui a falar da Bíblia. Eu perguntei de quem era a autoria da Bíblia. O que nos dizem sempre é que foi escrito por homens inspirados por Deus. E eu pergunto, mas inspirados como? É psicografia? Para nós percebermos.
Tá bem? Consegue nos ajudar nisso? Psicografia de Moisés, quem psicografou Moisés? Não, é uma pergunta que eu estou a colocar, não é uma afirmação. Okay. Sim, entendi, Manizilda. A questão é, a Bíblia, o doutor Martinho já falou também, a respeito de uma cruzada, como é que ela surgiu normalmente. Papiros, depois os rolos, esses rolos depois se converteram à Bíblia através das traduções. Mas há um ponto aqui. A Bíblia como tal tem um significado. Bíblia é um diminutivo de biblioteca. A Bíblia não é um livro. A Bíblia é conjunto de livros. Sim, é um conjunto de livros. O que quer dizer? A Torá, quando foi escrito, Moisés não escreveu a Torá na sua totalidade. Existe um terceiro, que é um escriba que termina os resumos das escritas de Moisés. Quando Moisés escreve os livros atribuídos a eles, não é? Que é o de Gênesis a Deuteronômio, o livro de Josué não existia. Não existia. O povo de Israel carregava esses rolos de Moisés, que é atribuído a Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. Esses livros, quando o povo de Israel carregava, o livro de Josué não existia. Quando Josué surge, nós vimos nos últimos livros de Josué que Josué escreve o livro de Josué e deixa esse livro. Aí já temos 6 livros. Aí começamos com os livros dos profetas. Começar com Josué. E o povo de Israel peregrinavam com esses 6 livros, o de Moisés e de Josué. Depois vai aparecer o Samuel, atribuíram-lhe o livro de Juízes. Samuel era o vidente. Sim. Na verdade, vamos começar primeiro. Moisés, que escreve a Torá, os 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio, foi um mago, fazendo leitura da memória cósmica do tempo e da genealogia cósmica do povo que ele carregava e as instruções mágicas que ele recebeu no Egito e algumas histórias, porque Moisés tinha a história do povo do Egito. Moisés não tinha realmente a história do povo de Israel, porque Moisés viveu na corte de Faraó 40 anos. Sim, só mais tarde é que ele começou a ter informações da parte do seu irmão Arão e a sua irmã Miriam. É quando ele começou a ter informações a respeito do povo de Israel. Quer dizer, ele nasceu mesmo no Egito? Nasceu mesmo no Egito e cresceu, passou a adolescência, a idade adulta no Egito, na corte de Faraó. Porque Moisés tem 3 momentos de provas. A primeira prova na casa de Faraó são 40 anos, porque o número 40 na Bíblia representa a provação. Prova é um estado de prova. 40 anos na casa de Faraó, 40 anos. Em Midian e o deserto, 40 anos. E até a sua morte, que dá 120 anos. Então, Moisés escreve este livro e vejamos, temos aí no livro de Moisés, Moisés não é o único a falar. Vamos começar aí com as contradições. Primeiro temos que começar mesmo nos livros de Moisés, estamos a falar sobre a Bíblia. No livro de Moisés, em Gênesis 6:6,
diz que Deus arrependeu-se. Deixa-me só, antes de É avançar. melhor pedir às pessoas que pegassem as suas Bíblias. A né? Bíblia Sim, para é ver, para- vamos ok. citar os versículos. Mas era bom também que eles vão enviando para não avançarmos e depois ter que recuar. Sim, pode. Por exemplo, o Jorge Kushishima Antônio diz: bem ligado, boa noite, Manizilda. Boa noite, Jorge, espero que esteja tudo bem. E depois temos aqui o Augusto, que foi o primeiro seguidor, ouvinte, não é? Que disse: o tema é interessante, a problemática desperta bastante curiosidade, porém penso que no painel está em falta duas figuras científicas Bíblia, autorizadas. já leu isso, Isilda? Teólogo Já. e não estou só para enquadrar. E depois o Augusto diz: como a Bíblia não foi escrita por homem, se em cada livro há o cunho de autor ou do autor. Sim, Deixa eu só nós ajudar aqui já no cenário. escutamos, sim. Quando usa-se a palavra compêndio, a palavra compêndio é para falar de reunião. Reunião de quê? Reunião de Escritos. De livros, não, de escritos. Né? Que encontravam-se De forma isolada. De forma isoladas. Isso do Egito, do Mar Morto e Sim. outras regiões. Em papiros se reúnem esses escritos, essas escrituras consideradas sagradas, todas essas escrituras na Turquia, isso é na região de Niceia, dá-se então o acordo de Niceia, não é? Concílio. O concílio, O concílio de que é o Niceia. concílio de Niceia por Constantino em 325. Certo. Quer Estamos a dizer falar que- do Constantino, do Constantino. que foi o praticamente fundador da Igreja Católica, não é? Pelo menos é o que dizem os historiadores. Exatamente. A Igreja Católica, os ortodoxos consideram que é apóstolo Paulo. Então, o Constantino, né? Constantino, ele, não é, reúne com 80 bispos católicos e etc. em 325. Quer dizer que a Bíblia passa a surgir a partir desse momento, surge Sim. no Concílio de Nicéia. De 325 até hoje, 2024. Mas são estamos 1699 anos. 325 anos antes ou depois de Cristo? Depois de Cristo. Depois de Cristo, 325 tudo bem. depois de Cristo. Até hoje são 1699 anos. Quer dizer que a Bíblia tem 1699 anos. Anos de existência. Né? De existência. A Antes. primeira impressão que foi feita por Gutenberg no século XIV foi justamente da Bíblia. Sim. Pese embora o papel, né, foi inventado em 105 depois de Cristo, isso é na China por Kai Lun, na dinastia Han, há 600 anos, né, que durou quer dizer, teve um reinado de 600 anos, ou então triunfou 600 anos, isto é no Império Chinês da época. Yeah? Então o Kabenga pode continuar. Por isso é que o Kabenga aí respondeu que a Bíblia não foi escrita, né? Sim, Mas por foi homens. por homens, quer dizer, ela foi compilada. E os autores cujos nomes aparecem na Bíblia a representarem de cada livro, os nomes ainda estão interrogados, porque não sabe ao certo se estes escreveram ou não. E existem os filhos da Matrix. Para quem já leu David Icke, diz que a Bíblia pronto, os livros, os textos ou as escrituras que formaram a Bíblia foram compiladas pelos Pisos. Piso é uma classe rica que vem da família dos Medici, isto é, da Roma, não é? Da Roma, que compilaram a Bíblia. Quer dizer, são esses senhores que compilaram a Bíblia e depois passaram por esses nomes, que são nomes que na na vossa verdade não opinião, por que nos dizem que a Bíblia na sua forma mais extrema, ou seja, isso significa que as palavras são divinamente inspiradas por Deus, ou seja, Deus ditou a Bíblia? Por que é que nos dizem isso? Não, isto sei, porque na verdade a Bíblia, conforme o Martinho já explicou, é designada como um livro sagrado, mas não é o único livro sagrado no mundo. Sim, e todos os livros sagrados do mundo, espalhados pelo mundo, a partir da Bíblia, o Alcorão também é inspirado por Deus. É isso que os muçulmanos acreditam. Porque Maomé recebeu aqueles escritos e é dito a história de Maomé que Maomé era analfabeto. Não sabia ler nem escrever. E quem ditou aquelas palavras que estão no Alcorão é o anjo Jibril.
E isso é uma inspiração de Deus que Maomé teve. Um dia vamos falar do Alcorão, para os cristãos não dizer que nós só falamos da Bíblia. Então um dia vamos também falar do Alcorão no também programa. dominou Mas o Corão. podemos encontrar, a própria Bíblia tem trechos que provam que ela não foi inspirada por Deus. Acho que Sim, nós tem, podemos começar vamos chegar nesse a partir ponto. da própria Bíblia. Da própria Bíblia tem textos que não são inspirados por Mas Deus. curiosamente, E eu quis entrar, porque todos os livros falam de Deus, com exceção de Esther. Do- No livro de Esther, ou Sim. seja, o nome de Deus é citado em todos os livros, Mas- menos no livro de Esther. Por quê? Sim, mas vamos dar um exemplo. Há situações que o nome de Deus foi citado, mas com uma blasfêmia. Vamos nos Por referir exemplo? na batalha de Davi e Golias. O Golias ofende Deus. Será que essa ofensa de Golias é uma inspiração de Deus? Esse é o ponto. Então, tem informações na Bíblia que não é inspiração de Deus. Sim, não é inspiração de Deus. E outra coisa, devemos perceber que esses nomes que aparecem como autores de certos livros bíblicos têm a sua perspectiva histórica sobre Deus, então tem a sua perspectiva sobre Deus. E por outra, os judeus não eram povos, há um termo para referir-se, a questão eram monolatras, tá vendo? Eram monólatras, quer dizer, Sim, eles tinham sim. a monolatria e não o monoteísmo. Não eram monoteístas, eram monólatras. O que quer dizer isso? Quando é monólatra, quer dizer que existem vários deuses, mas tem um em preferência. Esse que é chamado de Senhor, que na verdade é o Baal, né? Que é o Baal, que significa Senhor, que é o Deus dos cananeus, penso isso, dos cananeus, que é Baal, que é um Deus que pertence a um panteão, quer dizer, a um conjunto de vários outros deuses que eles têm preferência, tal como Eles tiveram Meloque, sim. Então, Pronto, eles estão a Pokémons. pedir que vocês sejam mais explícitos. Então vamos entrar. Pronto, estamos aí só que... Sim. Gostaria que me Vamos falassem entrar. de 3 contradições bíblicas bem sustentadas. Sim, por sim, favor. sim. Vamos chegar, Disse vamos chegar. O Jorge Agostinho? Kushishima. Sim, vamos chegar. Então, já estávamos aí para lá. Porque, Não vai só já no ponto. Nos tá? Deuteronômio, sim, quando Vamos estava lá. aí. Sim, o livro de Moisés, escrito por Moisés, não são todas as palavras ditas por Moisés. E não seria bom dizer escritos por Moisés, entenda. Supostamente escritos por Moisés. Sim, porque é assim, porque existem versões históricas que Moisés nem existiu. Essa história de Moisés de Sargão primeiro, Sargão primeiro que teve a vida de Moisés não existiu para muitos historiadores. Então vai só diretamente à contradição. Por favor, não deem voltas, porque No senão livro- torna-se sim. muito ambíguo. Eles não Sim, percebem. no livro de Moisés, vamos pegar aqui. Gênesis 6 diz: Deus arrependeu-se por ter criado o homem. Deus arrependeu-se. Mas depois, o que eu estava a dizer, que não são todas as palavras que estão no livro de Moisés que são de Moisés. Esta é uma. Em Números é também dos 5 livros atribuído a Moisés. Em número 23, 19, as palavras que aqui estão não é de Moisés, mas do Balaão. Balaão é um homem considerado um adivinhador, um bruxo. É ele que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Mas nós vimos em Gênesis 6, Deus arrependeu-se. Deus arrependeu-se. Aqui, na passagem de Gênesis, Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E em Êxodo 32, 12, diz: o Senhor arrependeu-se do mal que pretendia fazer ao povo de Israel. Em Êxodo 32, 12. Em Deuteronômio 32, 36, o Senhor fará justiça ao seu povo e se arrependerá pelos seus servos. Vamos aqui. 1 Samuel 15, 35. E o Senhor se arrependeu
o Senhor se arrependeu de puser a Saul rei sobre Israel. Deus arrependeu-se também por ter metido Saul como rei. Em 2 de Samuel 24:16, o Senhor se arrependeu daquele mal que ele mandou para o povo quando o povo passava mal. Jeremias 26:19 diz: o Senhor se arrependeu do mal que falara contra eles. Em Amós 17:3, o Senhor se arrependeu disso. Em Jonas foi enviado para ir poder pregar julgamento ao povo de Nínive. Mas quando Jonas pregou, o povo se arrependeu dos seus pecados, tudo mais. E diz em Jonas 3:10, Deus se arrependeu do mal que tinha dito. Deus arrependeu. E a contradição do arrependimento sobre Deus consta aqui. Número 23:19. Neste caso, Deus arrepende-se ou não? No Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E seria isso uma contradição? Sim, é contradição. É contradição. Sim. Porque primeiro, a princípio, é Deus. Deus pode apresentar essas características, né? Humanas. De ambiguidade, são características humanas. Deixa já eu também avançar aqui. Agora, porque nós vamos vocês fazer também- essa aí, vamos intercalar. Certo. É melhor nós intercalar. Vamos, mano. Pronto, então a Bíblia nos fala que toda a escritura foi inspirada por Deus, 2 de Timóteo 3:16. Mas em alguns trechos é negada a inspiração divina. 1 de Coríntios 7:6, 5, 12. 2 de Coríntios 11:17. Sim. Aqui é negada a inspiração divina. Os gigantes existiam antes da inundação. Gênesis 6:4. Antes da inundação, está a dizer que antes do dilúvio os gigantes já existiam. E não era assim, Os não foi gigantes assim? existiam antes da inundação. 6:4. Somente Noé e sua família, os animais da arca, sobreviveram? Inundação, Gênesis 7:23. Mesmo depois da inundação, os gigantes continuaram existindo. A ideia é qual? Está a dizer que depois da inundação, os gigantes morreram. Todos morreram. Todos morreram. Mas eles ainda em Números 13:33, Eles os gigantes ainda estavam vivos. Deus diz para Noé que tudo o que se move e tem vida servirá de alimento para ele, e também toda a vegetação. Só não poderá comer da carne ainda com vida, ou seja, com sangue. Gênesis 9:3-4. Deus diz que nem todos os animais podem ser consumidos. Deuteronômio 14:7-20. Toda a terra tinha uma só língua e as mesmas palavras, até que Deus criou vários idiomas diferentes, fazendo com que ninguém entendesse um ao outro. Gênesis 11:1-6-9. Anterior a isso, a Bíblia fala de diversas nações, cada um com sua própria língua. Isso é Gênesis 10:5. Tá. Jeremias, Êxodo 3:8. Deus jura e não cumpre. Deus jura e não cumpre. Jeremias 4:10 diz que Deus nos enganaste. Ele diz: por que nos enganaste a este povo? Podem ver, então diz assim, Jeremias chamou Deus de enganador. Mas isso assim. podia ser uma exclamação. Uma Não, interrogação. só que não é interrogação. Aqui está. Então disse eu: Senhor Deus, verdadeiramente enganaste a este povo e a Jerusalém. Que não tem ponto de exclamação, tem vírgula. Assim, então Não, disse eu não estou a dizer que seria uma exclamação. Uma exclamação. Não, mas Dele, ele não Não exclamou. é uma declaração. Quer dizer, há sim. uma promessa que Deus faz, né? Da terra prometida, essa coisa toda. Então ele diz: então disse eu: Senhor Deus, verdadeiramente enganaste a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, e eis que a espada lhe penetra até a alma. Foi isso que ele diz. Quer dizer, disse que Deus enganou. Sim, engana mesmo no 2 de Tessalonicenses 2:11, diz que Deus envia o espírito da mentira, espírito de
da mentira para que as pessoas sejam enganadas. E aqui entro. Tá? Deus proíbe a mentira em Êxodo 20:16, mas Deus permite a mentira. 1 de Reis 22:22. Sim. Você tem que julgar o próximo com justiça. Levíticos 19:15. Não julgue ninguém para não ser julgado. Mateus 7:1. Deus jamais se arrepende. 1 Samuel, esse o Dr. Cabenga já disse, então vou ultrapassar. Deus não pode mentir. Número 23:19. Deus deliberadamente enviou um espírito mentiroso. 1 de Reis 22, 20 e 30. 2 de Crônicas 18, 19, 22. Deus faz pessoas acreditarem em mentiras. 2 de Tessalonicenses 2, 11, 12. O Senhor engana os profetas. Isso é Ezequiel 14, 9. Arão morreu no Monte Hor. Imediatamente depois disso, os israelitas foram para Salmona e Finom. Número 33, 38. Arão morreu em Mosera. Depois disso, os israelitas foram para Ged-Gad e Getebata. Deuteronômio 10, 6, 7. Mas esse Arão está a morrer. Deus diz a Moisés que Arão morreu no Monte Hor. Deuteronômio 32, 50. Mas onde é que Arão morreu, afinal de contas? Nós temos que ver aqui, a Bíblia foi alterada 400.000 vezes. Deuteronômio 32, 39. Há um abuso de poder. Eu faço morrer e faço viver. Sim. Gênesis 32, 22. Nós temos a ideia de que Deus é invisível, é um espírito e ninguém pode ver e etc. E há acepções, né, na Bíblia que diz que meu rosto não poderás ver, o dia que o veres, né, esse dia morrerás. E temos Gênesis 32, 22. Vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Não é? Minha vida foi salva. Dizer que Jacó luta com Deus, né? Sim. Luta com Deus. Mas olha, eu vou introduzindo, porque tenho aqui os ouvintes e os seguidores também a trazerem outras contradições, não a contraporem as vossas contradições. O Augusto André Alfredo Afonso volta a dizer: se no painel tivesse um teólogo ou um arqueólogo bíblico, poderia-se perceber o eufemismo bíblico. Este arrependimento de Deus exprime a maneira humana, a exigência da sua santidade, que não pode suportar o pecado. Deve-se afastar a interpretação declarativa. Sim, isso é uma interpretação. Mas há vários, nós passamos aí vários capítulos em que Deus arrependeu-se. Sim. Sim. Eu não sei qual era o intuito de buscar a palavra eufemismo aí, né? Para o nosso caro amigo, né, expressar dessa maneira, não é? Pronto, mas o eufemismo é uma maneira de suavizar expressões tristes ou desagradáveis. Essa é uma figura de retórica ou de estilo. E não sei onde criar enquadrar isso. Não se encaixa. Mas temos aqui o Paulo Nunda, que diz: boa noite, sou o Paulo Nunda. A minha dúvida é: todas as promessas que estão na Bíblia serão cumpridas, inclusive sobre a mais duvidosa, que Deus virá nos salvar e seremos seres impecáveis? O mestre Cabenga tem dito que tudo que devia acontecer na Bíblia já foi cumprido. Então, mas como é que responde aqui o Paulo Nunes? Não tem nenhum versículo bíblico, nenhuma promessa na Bíblia que será cumprido. Eu não tiro isso, eu não tiro essa palavra. Podemos discutir a noite toda. E outra coisa, a revelação ou o livro de Apocalipse. Então ele pergunta: mas quem é que nos salvará? A salvação não é a salvação do Espírito. Em nenhuma passagem da Bíblia diz que a salvação é do Espírito. Porque o Espírito volta a Deus, não é que está escrito. Agora, a salvação é de quê? A salvação é da mente. A salvação é na mente. A fé vem por ouvir. Então, cada momento em que nós vivemos, temos as provas cósmicas. O Matinho queria dizer o seguinte: o livro de Apocalipse ou Revelação não é um livro do futuro. Vocês têm que perceber isso. Sim. Aquela é uma visão que o João teve num espaço e num tempo. E aconteceu. Exatamente. Aconteceu no 70 DC. Sim.
No período que João estava a observar aquilo, é que estava a acontecer. Estava a acontecer. Não é que João teve uma premonição, né? Que nós estamos a aguardar que as coisas do Apocalipse vão acontecer um dia. Não, esqueçam isso. Quando as pessoas dizem, está escrito, é os últimos dias, esqueçam isso. Foi os últimos dias de Israel. Os cristãos, ou então as religiões normativas, que são essas religiões que têm livros e consideram sagrados, assim como o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, para eles o tempo é finito, chega a um fim, tem fim do mundo. Mas se for para o jainismo, não é? Se for para o confucionismo, não existe o fim. Por causa da existe reencarnação. Então, essa ideia de fim, não é? São das religiões normativas. E salvação significa sair. Essa palavra significa sair. É sair de uma condição pela qual te encontras para ir para uma outra condição. É simplesmente isso. Então não há segredo nenhum com a palavra salvação. Quando diz que a salvação é individual, está a dizer que é uma espécie de autolibertação, autoconsciência. É o indivíduo por si próprio encontrar a sua iluminação. Temos aqui também o escritor Dunduma, que diz o seguinte: muito boa noite, escritor Dunduma, obrigada por nos ter escrito. Esperem um instante. Está-se a fazer uma análise descontextualizada. Ora, os gigantes deixaram de existir, mas depois do dilúvio ainda se viam os gigantes. Foram estas as palavras do Martinho. Não se daria o caso de que se trataria daqueles gigantes especificamente? Isto é, apesar daqueles outros gigantes existirem, contudo, os outros do tempo de Noé morreram. Penso que seria bom apresentar o contexto. Não, é assim, eu tenho que perceber uma coisa. Qual é a finalidade do dilúvio? Era destruir todos os seres maldosos. Essa era a ideia. Pese embora até ouriços do mar também morreram, todos os animais morreram. Então, subentende-se que os que sobreviveram são aqueles que estavam dentro da arca de Noé. Sim. Todos que estavam fora morreram. Esses gigantes virão da onde? Se dos descendentes de Noé não há ninguém que tenha aquela estatura física. E esses gigantes, se regressarmos em Gênesis 6:4, vamos falar da raça híbrida Nefilim. Quem é a raça híbrida Nefilim? Os anjos que desceram, para alguns caíram dos céus, envolveram-se com as filhas dos humanos, não é? E tiveram os Nefilins, que são esses gigantes. Então disse que existiam gigantes na terra. E são esses gigantes que foram destruídos pelo dilúvio. Então já não existiam mais. Se pode ter dado caso de depois do dilúvio, sim, terem existido outros gigantes. Como? Então, a Bíblia apresenta uma árvore genealógica. De onde descenderiam esses gigantes? De qual filho de Noé? Qual filho de Noé, por exemplo? Sim, tem que haver um filho de Noé que deu origem a esses gigantes. Exatamente. Muito bem. Tenho aqui o Dionísio Manuel que diz: sob a criação das línguas para confundir os humanos, Torre de Babel. Isso na Bíblia coincide muito com os textos que li num livro sobre os Anunnakis, o livro perdido de Enki, Tábua de Gilgamesh. Ok, as epopeias de Gilgamesh mostra justamente isso, a história de Ziusudra, que representa o Noé bíblico. Primeiro é que temos que saber que as tábuas da Suméria, né, antecede a história dos judeus e sobre acreditar em algum Deus e etc. É uma história que antecede. E os judeus são vistos como copistas, aqueles que copiaram as tradições orais ou a mitologia dos sumérios e dos indianos, assim como dos persas também. Por isso é que não se acredita que Moisés existiu em algum momento, bem dizer, o correto, que Moisés alguma vez tenha existido, mas sim Sargão primeiro, não é? Que havia existido, e aquele que foi encontrado num cesto de junco no rio Nilo. Então, mas quem é que libertou o povo do Egito? Que povo? Primeiro é que o povo que estava no Egito não são propriamente judeus, são os Icusos. Icusos é uma variedade de cananeus, judeus e tantos outros estavam lá e nunca estiveram presos. Mas não seria, tal como aconteceu na Arca de Noé, ele ser o dirigível nesta passagem,
para a terra prometida terem tido um dirigível como sendo o Moisés? Primeiro é que a Bíblia mostra, né, que eles não estavam presos e não estavam a ser proibidos, ou não havia nenhuma proibição para que eles fossem, não estavam num cativeiro. E posto mais que lá no Monte Sinai, né, houve aquela intervenção, pronto, vamos assim dizer, do Senhor, de Jeová, quando o povo reclamava de fome, enviou maná e eles rejeitavam o maná e disse: esse povo é de dura serviço, vou matá-los a todos e esses vão comer, vão sangrar pela boca, etc. Deu carne, etc. Moisés dizia assim: lá no Egito eles tinham leite, tinham carne, quer dizer, eles viviam bem lá. Então você tira o povo de lá, eles traz até aqui, para lhes dar maná, é uma coisa que cai na areia, ele tem que apanhar do chão e não pode fazer 24 horas, aquilo apodrecia. Então você é um Deus, vai dar essas coisas. Isso é que Moisés estava a dizer para ele. Então vocês vão sangrar pelas dentes, etc. Então, mesmo as pessoas sabem que Gênesis mostra que Jeová endurecia o coração de Faraó para que os judeus não saíssem daí. Não era a vontade dele não deixar que eles não saíssem, mas era a vontade de Deus que eles não saíssem daí. Para provar o quê? Êxodo 7:3. Exatamente. Tenho aqui novamente, o Augusto está muito interventivo. Muito obrigado, Augusto André Alfredo Afonso. Continue a colocar questões. Caros cientistas no painel, estão a violar princípios básicos de hermenêutica. Estão a utilizar apenas as interpretações declarativa textual para descredibilizar o texto bíblico. Qual seja o texto que se lê, deve-se socorrer a princípios hermenêuticos, ajustado e idôneo na compreensão do mesmo. Pena mesmo que os ilustres em painel estão a desrespeitar regras de interpretação bíblica. Ok. Isilda, é assim, calma só. As pessoas têm que perceber uma coisa. Esse painel, não é? Ou essa rubrica é o segredo, né? Atrás das palavras, por trás das palavras. O nosso objetivo aqui é este. Desmistificar. Desmistificar. E vamos começar a desmistificar a palavra hermenêutica, só para começar. Há quem acredita que a Bíblia foi compilada no Egito e daí não saiu. No Egito, simplesmente no Egito. Nem que fosse ter com o mestre Filipe Vidal, ele não vai sair disso. A palavra hermenêutica vem de Hermes Trismegisto. E esse foi egípcio, foi considerado o Cristo egípcio. Este, por meio das tábuas de esmeralda, escreveu o Cabalion, que são as 7 leis herméticas. Essa palavra hermenêutica, percebam a dimensão do significado da palavra hermenêutica. A hermenêutica é essa ferramenta utilizada para a interpretação da Bíblia. É uma ferramenta egípcia. O caro ouvinte está a dizer que estamos a desrespeitar. Uma vez, se nós estamos aqui a desrespeitar, penso que ele, em sua sensibilidade de fé, considera que o povo judeu esteve preso no Egito. Mas agora estamos a usar uma ferramenta egípcia que vem de Hermes Trismegisto para interpretar a própria Bíblia. Não acha que isso assim é uma contradição? Porque a hermenêutica vem de Hermes Trismegisto. O mesmo Hermes que foi copiado lá nos gregos, o mesmo Hermes foi copiado lá nos romanos, chamado de Mercúrio, não é? Que o Hermes é uma espécie de anjo mensageiro entre os homens e deuses. É mais ou menos isso. A outra palavra que ele, se calhar, também podia trazer é exegética. Uns também usam a exegética, usam a teologia de forma tão bonita, não é? Para que tenha uma interpretação romântica da Bíblia. E qual é o segredo por trás da palavra desses dois? O segredo por trás é que a teologia é uma maneira fácil de manipular aos crentes para não chegarem à profundidade dessas palavras, não é? Que lhes levam de cara a um vazio. Então, se a hermenêutica é a ferramenta utilizada para a interpretação da Bíblia, e se a Bíblia aparece a marginalizar o povo egípcio, principalmente a imagem de Faraó, etc., não é? Com aquelas 10 pragas e não sei o que, aquela história toda, por que a hermenêutica tem de vir de Hermes Trismegisto, não via de uma outra entidade ocidental, ou do próprio... Nem o próprio Moisés foi egípcio. Estás a ver como muito é que é? Bem. Extremamente complicado. Tenho então, só para dizer ao caro ouvinte, nós não estamos a violar. Qual é o nosso objetivo? E por isso que também não estamos a interpretar a Bíblia. Sim, quero dizer, vou trazer duas palavras. Estamos a só descrever. Vou trazer duas palavras filosóficas, que é juízo de facto. Juízo de facto é assistir a um noticiário, dizer que fulano de tal foi violentado e etc. Juízo de valor é dizer que
Isso é errado. Nós não estamos aqui para julgar a Bíblia, estamos aqui para apresentar as contradições da Bíblia, bíblicas. não interpretar. Muito Não bem, interpretar. temos aqui o Paulo Nunda, que diz novamente, sou o Paulo Nunda novamente, o que me indaga agora é, mas o que tem de muitíssimo difícil de as pessoas interpretarem, inclusive os pastores adventistas, que fazem formação de 4 anos de pastorado, que estas promessas não vão acontecer. Mestre Cabenga, como afirmou aqui, redundantemente, que não vão acontecer porque já se esgotaram, já foram, já passaram. É a teologia, é o que o Martinho disse. A teologia é uma forma de manipular os crentes. Por quê? Se não haver Satanás, não haver inferno de fogo, não haver fim do mundo, eles estão a pensar que não vai ter igreja. Então, o que leva as pessoas às igrejas é as promessas do fim do mundo, vida após morte, inferno. Agora também acrescentaram lá as prosperidade, as bênçãos, é que está a lotar as igrejas. Então, se nós tirarmos inferno do fogo, não existe mesmo, não existe inferno de fogo. Isso é uma grande invenção. Sim. Até no próprio livro de Apocalipse diz que o mar, a morte e o inferno serão lançados no lago do fogo. Sim, sim. Então, se a morte e o inferno serão lançados no lago do fogo, como é possível o inferno ser um lugar de fogo? Não existe por outra. O Não inferno vem existe. da palavra ínfero. Ínfero. Que significa rino. Calma só, significa rino. Rino era uma região de Israel onde as pessoas deitavam tudo que já Tudo não que é usavam. queimado. Deitavam qualquer Sim. coisa, era uma espécie de lixeira, uma vala. Isso Sim. era o inferno. Como nossa valas Sim. comuns. Dizia que vou te Sim. lançar no Rinó. Então era Rinó, mais ou menos isso, é era isso. uma vala. Não Sim, significa é nada. o Hades. Martinho, para ti, o Augusto André Alfredo, Afonso pergunta, gigantes na Bíblia foram raças híbridas? Onde podemos ver esta afirmação? Também. O livro de Vamos Enoque. encontrar isso agora, mesmo fora do livro de Enoque. E Nós podemos ir em enquanto Gênesis agora. procura. Vamos ir agora. Não, Isilda, faça É o seguinte. híbrida. Calma só, vamos fazer o seguinte. É bom pedir aos nossos caros ouvintes que tenham Que tem uma Bíblia. Bíblia. Eles não vamos só assim falar. Mas pelos vistos eles estão devagar. fizeram-se a Pega a comigo. Bíblia dele agora. Gênesis. Vamos já, Gênesis. Enquanto procuras, tenho aqui Sim. o Domingos Carvalho Gênesis. Carvalho, que diz: muito boa noite, Isilda Gonçalves. Eu gosto muito do seu programa, mas hoje os convidados residentes estão contrariando alguns pontos bíblicos para sustentarem as suas posições. Mas eu refuto as suas opiniões. Não são pessoas capazes. Acho que aqui tem um não S, pessoas capazes. Sim, é próprio eles dizer isso, mas é aquilo que nós estamos sempre a dizer. Nós não estamos aqui para fazer interpretações na Bíblia, não estamos a interpretar. Se for o caso de interpretar, nós podemos ter um tema, vamos interpretar, mas nós estamos aqui a apresentar. Interpretar a Bíblia, eu aí mesmo haveria necessidade de trazer efetivamente mesmo também, teólogo. eles sim, agora, nesse preciso As momento, só contradições. estamos a mostrar as contradições. Nós estamos certos no que estamos a fazer, estamos no tema. Ainda não vi. Tem outros pontos. Ele tem que ter a Bíblia. Aconselho. Qual é o nome do ouvinte? O que disse agora é o Paulo. Sim. Dá-me só uns minutos. É o Domingos Carvalho Carvalho. Ok, o Domingos Carvalho Carvalho, como nós aprendemos no princípio, a Bíblia foi escrita por um homem, escreveu um texto, o outro também escreveu. Portanto, nesse precisamente vamos usar 2 textos. Ele tem que ter a Bíblia ali. O Esdra e o Néemias. Vai ser um fogo enorme. E ele vai ter que... E será mesmo ele a interpretar. Porque nós vamos agora largar essa informação para ele interpretar. É o Esdra e os Néemias. Néemia e Esdra. Vamos abrir este pacote, vamos falar. Vamos quê? Pronto, tem Contradição séria que está aqui. Muito bem. Já lá vamos, que isto ainda a missa vai ao adro. O Nado Caçamba diz: já li a Bíblia protestante 4 vezes e parei na 5ª. Se a Bíblia é a palavra inspirada de Deus e encontramos nela muitas contradições, isso só mostra que Deus mostrou-se ser um péssimo revisor. Sim, Nado, isto é uma afirmação, é uma constatação? É uma afirmação. Essa é uma afirmação. Deixa eu dizer o seguinte: eu gosto muito de separar a metafísica dos escritos e a realidade humana. Quando falo de metafísica, estou falando propriamente de Deus, né? Deus naquilo que do jeito que eu percepciono, que não é um ser e que nem existe, não é possível que exista.
Então, a Bíblia tem a realidade humana, a Bíblia é a faculdade do homem. Temos que perceber isso. Sim. É a faculdade do homem. Sim. O pastor protestante Ferreira de Almeida, que traduziu para o português a Bíblia, ele escreveu uma carta a declarar que cometeu muitos erros de tradução. Disse: eu errei muito, eu cometi muitos erros de tradução. Então, muitas palavras que hoje compreendem a Bíblia Sagrada que nós usamos não são as originais, não é assim do jeito que elas deviam estar. Então, nós aqui estamos apenas a exibir ou a expor as contradições bíblicas. Não estamos a fazer sim, interpretações. não Não estamos a fazer isso já interpretação, percebemos. nem a trazer um juízo de valor. Não estamos aqui a valorar